Olá, olá pessoal que assiste esse canal. Sou eu, Rafael, mais uma vez. Voltei para falar de enfermagem na Irlanda. As perguntas continuam, dúvidas continuam, então eu vim aqui para tentar dar o meu ponto de vista e esclarecer algumas coisas. Me fizeram uma pergunta sobre o trabalho de cuidador na Irlanda e salário, etc e tal, se ganha mais ou menos do que um cara que trabalha num pub, num bar de noite. Eu vou por partes. Eu vi isso acontecer várias vezes aqui desde que eu cheguei na Irlanda. Eu vi pessoas me mostrando mais ou menos a mesma história, as frustrações, enfim, as conquistas e por aí vai. Eu segui uma trajetória que eu construí, que eu fui muito feliz e eu sou um pouco crítico com relação a algumas coisas que eu vejo. Vamos lá. O cara que ele vem do Brasil, seja enfermeiro, seja técnico de enfermagem e tal, e ele vai começar a vida dele aqui trabalhando como cuidador, ele tem que ter algumas coisas em mente. O trabalho de cuidador, ele é muito simples. E às vezes ele se confunde um pouco com outras profissões, desculpa, com a atividade de outros profissionais. Porque você vem do Brasil com a ideia de que vou cuidar de um paciente, vou às vezes dar medicação, vou tratar feridas, etc e tal. Não é bem assim. O cuidador não faz nada disso. O cuidador, para ele dar medicação, ele tem que ter não necessariamente uma licença, mas não é todos os cuidadores que são autorizados da medicação. Por exemplo, num hospital, o cuidador ele não dá medicação. Eu trabalhei em home care, né, que é cuidado domiciliar. Lá eu era autorizado a dar medicação via oral para paciente. Medicação através da sonda da gastroscopia eu não podia dar, a endovenosa eu não podia dar, porque como cuidador a gente não faz isso. No cuidado domiciliar eu era autorizado a dar medicação para o paciente, porque o paciente ele era lúcido, existia uma prescrição de medicação, ele não tinha condições físicas de pegar e preparar a medicação para ele, então meu trabalho era dar, pegar, pôr praticamente na mão dele e ele dava para ele, tipo, ele tomava a medicação, então era tipo, ele auto-administrava a medicação. É meio complexo, eu também não sei explicar muito a legalidade da coisa, mas enfim, o sujeito ele vem do Brasil, ele acha que vai fazer um monte de coisa, ele não vai. Como cuidador, o trabalho é muito simples e muitas vezes frustrante. Você vai se ver fazendo coisas que você achou que você não faria. Eu já, no trabalho domiciliar, a forma como isso funciona é mais ou menos assim. O paciente ele contrata a empresa para prestar o cuidado que ele necessita. Às vezes esse sujeito ele precisa de alguém para dar banho nele só. Então a empresa ela vai te contratar e vai te enviar para casa do paciente para dar um banho nele, ou seja, a empresa vai te pagar uma hora de cuidado, às vezes na manhã, às vezes na tarde, às vezes no horário do almoço. E aí você vai para casa desse sujeito fazer uma hora de trabalho, entendeu? Às vezes o paciente ele contrata a empresa para prestar um cuidado para ele de 3 horas por dia, uma hora no almoço, uma hora, desculpa, uma hora no café, uma no almoço, uma na janta, para cuidados específicos. Às vezes preparar comida para ele, às vezes arrumar a cozinha dele, às vezes arrumar a casa dele, não necessariamente um cuidado direto a ele paciente, entendeu? E aí a empresa te manda para casa dele para prestar esses cuidados por uma, duas, 3 horas. Eu tive a sorte de ter conhecido meu primeiro paciente no cuidado domiciliar era um paciente que precisava de cuidado 24 horas para fazer de um a tudo. Então os meus plantões eram de 12 horas com ele. Então eu não tive essa coisa de ficar tendo horas quebradas e ter que sair ir lá para casa do cara do outro lado da cidade, gastar com locomoção, etc e tal, para prestar uma hora de cuidado. Eu ia, ficava 12 horas e vinha embora. Então, para mim, foi relativamente fácil, mas não necessariamente você vai ter pacientes na empresa que você vai trabalhar com esse mesmo perfil. Então, o que acontece é o seguinte: você, imigrante, chega, você quer fazer horas para ganhar dinheiro, às vezes você vai ter que ter dois, três, quatro, cinco pacientes morando em regiões diferentes e você vai ter que fazer uma, duas, três, 5 horas com cada um para dar um montante de, sei lá, 20 horas semanais, que é o que você vai poder trabalhar enquanto você estiver estudando,
ou 40 horas semanais, que é o que você vai poder trabalhar enquanto você não estiver estudando. Período de férias que eles chamam. E o que acontece é o seguinte também, às vezes a empresa não tem paciente suficiente para te dar as horas que você precisa. Ou às vezes ela tem, mas ela tem que dividir entre os cuidadores que ela tem, entendeu? E você não vai conseguir suas 20 ou suas 40 horas semanais que você tanto deseja. Outra possibilidade é os pacientes morarem em regiões mais distantes, você ter que acabar gastando com locomoção, e aí o custo-benefício do seu trabalho não vai ser bom. E ainda outra possibilidade é que a empresa agrupe pacientes numa mesma região para facilitar a sua vida, considerando esse gasto com deslocamento. Nem todas as empresas pagam o deslocamento para o funcionário. Então, isso, se tiver que sair do seu bolso, acaba não sendo benéfico do ponto de vista financeiro. A empresa que eu trabalhava está melhorando essa questão. Eles estão providenciando carro para os funcionários agora, um sistema de GPS, enfim, um negócio lá high-tech muito bom. Só que aí para providenciar o carro você tem que ter uma licença para dirigir. E por aí vai. Então, assim, o trabalho de cuidador no início para o cara que está chegando na Irlanda pode ser um pouco frustrante. Aí ele pensa, porra, mas eu vim para trabalhar na minha área, não consigo trabalhar na área porque não vale a pena. Você tem que pensar por diferentes ângulos. Eu me submeti a isso, apesar de minha história ter sido um pouco diferente, mas eu trabalhei como cuidador, fazendo todas essas coisas que eu não queria. Mas existe um valor agregado muito grande. Eu aprendi inglês, meu paciente me ensinava inglês, a minha chefe me ensinava inglês. Então, meu inglês, a base do meu inglês veio toda dessa experiência como cuidador. Eu fiz contatos, eu conheci muita gente importante no cenário, né, do cuidado da saúde, da atenção à saúde na Irlanda. Enfim, e fui construindo meu network, construindo meu espaço, minha reputação e por aí vai. Então, eu acho que o que eu tenho conseguido é fruto do que eu plantei lá atrás. Então, é uma sugestão minha, só que as pessoas são muito imediatistas, as pessoas querem o dinheiro, querem ver o resultado, querem trabalhar como enfermeiras, sem saber, né, sem suportar a pressão do passo a passo, né, do processo todo. Então, cara, se você tá pensando, eu quero dinheiro, se é exclusivamente isso que você quer, vai trabalhar num pub, às vezes você consegue mais dinheiro, trabalhar noturno, você faz mais horas, né? Enfim, você eventualmente pode até conseguir mais dinheiro. Mas isso que eu tô falando é do cuidador no cenário do cuidado domiciliar. Baseado em duas empresas que eu conheço, que é mais ou menos assim que funciona. Mas o cuidador ele pode trabalhar também num hospital, ele pode trabalhar numa nursing home, que é um asilo. E no nursing home eu não sei te falar muito bem detalhes do trabalho, mas eu suponho que seja um pouco parecido como no hospital, que é exatamente o que eu mencionei no vídeo anterior, se não me engano. São praticamente o cuidador, basicamente ele presta assistência à enfermagem, organizando o setor, ajudando o paciente com as necessidades básicas deles e por aí vai. Para você que é enfermeiro, é frustrante porque você sabe que você pode fazer mais. Mas isso que é o cuidador na Irlanda. E eu recomendo, se você realmente quer ser enfermeiro, quer validar o seu diploma, passe por esse processo todo. Existe um ganho agregado muito grande. Só que esse ganho ele vai vir com 2 anos, 3 anos ou até mais. Não, não, não tenta pegar atalhos, não seja imediatista, porque, enfim, eu acho que você perde oportunidades. Mas óbvio, você faz o que você quer da sua vida. Você quer trabalhar num pub, você quer trabalhar como uma babá, você quer trabalhar como qualquer outra coisa que te pague melhor, é sua escolha, mas eu acho que você está perdendo a oportunidade de inserir no sistema, entendeu? É, Até porque, tipo, trabalhar como enfermeiro, linguagem, vocabulário, são coisas que você não vai aprender de um dia para o outro. Você não vai aprender a partir do momento que você pega o seu registro. Quando você pegar seu registro de enfermeiro, você entrar no emprego, óbvio, as pessoas vão te entender, vão te ter paciência para te ensinar, mas você é enfermeiro, vai existir uma expectativa muito grande em cima de você. Enquanto você, como cuidador, é como se você fosse um estudante, você tem o direito a errar, você tem o direito
o tempo que você precisar, entendeu, para aprender. Isso aí é a minha perspectiva, é a forma como eu vejo. Ahn, então é o meu conselho, tenha paciência e siga os processos todos bonitinhos, que eu acho que vale a pena, eu acho que é gratificante, sabe? Ahn, então isso aí é basicamente eu respondi a pergunta de uma pessoa que me fez outro dia, a respeito do trabalho, de salário, etc e tal. E salário, cara, é relativo, depende do seu empregador. Falando agora exclusivamente para os cuidadores. A empresa que eu trabalhava aumentou o salário deles na época, desde a época que eu trabalhava. Eu ganhava, se não me engano, 10 ou 11 euros a hora. Eles estão pagando 12, 13 euros a hora. Se você trabalha numa nursing home, eu acho que nursing home paga mais, paga às vezes 13, 14 euros a hora, entendeu? Se você consegue entrar num hospital e você consegue, você tem, como é que fala? Alguns anos de experiência dentro de hospital, um plano de carreira, vamos dizer assim, seu salário pode chegar a 16, 17 euros a hora e por aí vai. Então, assim, por exemplo, os cuidadores que trabalham comigo hoje não são brasileiros, mas eles têm 5, 10 anos de hospital. Eles ganham igual ou às vezes até mais do que o enfermeiro recém-formado. Porque o enfermeiro recém-formado, como eu também já falei em vídeos anteriores, ganha em torno de 28 mil euros por ano. E o cuidador com 5, 10 anos de experiência no serviço do HSI, ele consegue ganhar mais ou menos a mesma coisa. Eu tenho cuidadores lá trabalhando comigo que eles nem pensam em fazer enfermagem porque eles sabem que vai ser um desgaste psicológico, físico, financeiro para ele ganhar a mesma coisa que ele ganha hoje, entendeu? E por aí vai. Então, assim, pensa e veja o que você quer para você e foco. E não deixe de construir o seu espaço, não perca tempo. Eu conheço pessoas, né, nessa jornada e muita gente me procurou. Eu conheço pessoas que estão na Irlanda há 3, 4 anos. A primeira oportunidade, sei lá, talvez que tenha de ter vivido fora de casa, de ter vindo para a Europa, de ter morado fora do Brasil. E aí chega na Irlanda, basicamente perde noção das coisas, despiroca, é a expressão que eu usaria. Quer viver a vida, né, intensamente, aquela coisa toda quem sou eu para julgar, mas não foca no projeto inicial. E aí quando dá 1 ano, 2 anos, que o dinheiro vai acabando, que a longevidade já não é tão grande mais por questões de visto, de burocracias, a pessoa acorda e fala, porra, perdi tempo, deixei de investir no que eu queria, eu tenho mais, sei lá, poucos meses, 1 ano para poder conseguir o meu registro, trabalhar na minha área sei lá, conseguir um visto de trabalho, passaporte, por aí vai. Então, assim, aí a pessoa acorda muito tarde. E eu já vi, assim, muitas dessas pessoas já me procuraram querendo que eu ajudasse. Eu falei, cara, se você não se ajudou, quem sou eu para te ajudar? O que eu tinha para falar e fazer, eu fiz. Mas, infelizmente, tá tarde. A minha sugestão é que você volte pro Brasil e invista em alguma coisa lá, tipo, não invista numa vida lá, mas trabalhe como enfermeiro lá, volte pro mercado de trabalho, porque nessa brincadeira, 2, 3 anos que você fica fora do mercado de trabalho enquanto você está aqui, acaba sendo muito tempo e é difícil para arrumar um emprego, é difícil para, enfim, conseguir as coisas aqui. Volta, fica 1 ano, trabalha e depois tenta de novo, se é o seu sonho, se é a sua vontade, por aí vai. Então, assim, eu acho que desde o dia 1, pisou na Irlanda, foco. E as coisas hoje, elas estão, de certa forma, mais difíceis em termos de burocracia, porque o visto do estudante ele já não vale 1 ano igual valia na minha época, vale 8 meses. Então, se antes você podia ficar 3 anos aqui na Irlanda como estudante de inglês, hoje você pode ficar 2. Você pode até estender o seu visto estudante, igual muita gente faz, né? Que é fazer uma faculdade depois. Mas, cara, a faculdade mais barata é cara, entendeu? A faculdade mais barata é cara, aí você vai acabar estudando uma coisa que você não quer, ainda mais você que é enfermeiro, você é da área da saúde, os cursos baratos é na área de TI, na área de business e por aí vai. Então, se você não quer fazer isso, você vai fazer para poder ficar no país. Então, pensa com cuidado. A minha recomendação é, desde o dia 1, pisou na Irlanda, projeto tem que entrar em vigor porque você está correndo contra o tempo. E isso eu já mencionei também por outros ângulos em vídeos anteriores. Então é isso aí. Corre atrás que é possível, não é simples, não é fácil, mas eu tô aqui para dar de exemplo a Juliana, o Hugo, o Luciano e mais outros que eventualmente eu não conheça.
né? Que eu não tô sabendo. Mas é isso aí. Um abraço, boa sorte.